Hoje a gente vai fazer uma trilha ecológica para conhecer um pouco da importância e da história do Parque Estadual das Sete Passagens, que fica aqui em Miguel Calmon, na região norte do estado da Bahia. Já me disseram que para encarar esse desafio é preciso ter coragem e muita disposição. Então vamos nessa? Bom, esse aqui é o Zélis, ele é administrador do parque. E vocês devem ter notado que eu estou de casaco, porque onde a gente está muito frio. Aqui é o Mirante Maria Brejão, mais ou menos 11 graus, porque estamos a quanto de altura? Nós estamos a 1000 metros de altitude aqui. Zélis, conta pra gente por que o parque leva esse nome, Sete Passagens. No processo de criação do parque, já existia nenhuma das serras aqui na parte alta do parque, que tem a maior altitude. Os vaqueiros construíram 7 descidas entre uma serra e outra, na realidade para transportar gado e também para o gado beber água numa parte baixa do rio. Nós aproveitamos a questão mística já do nome, porque é a questão do sete, né? E colocamos o nome do parque, Parque Estadual das Sete Passagens. É um parque sob a diretoria do INEMA, porque nós implantamos aqui uma gestão participativa com as comunidades do entorno, com os atores locais, trazendo essas pessoas para a administração do parque. São mais de 2.000 quilômetros de extensão, toda essa área aqui embaixo já pertence ao parque. Até onde vai? Aqui a gente começa aqui mais ou menos da Serra das Sapucaias, na região sul do parque, no município de Miguel Calmon, e vai até a divisa de Jacobina. Bom, que passeio que a gente vai fazer hoje? Tem uma trilha, o que a gente vai fazer? Nós vamos visitar aqui a trilha da Cachoeira Bico do Urubu, que é uma trilha classificada como semi-pesada. Na região de montanha dessa não tem quase nada leve, né? Então vamos começar, porque o dia hoje promete. Promete sim. Vamos lá. Bom, para fazer essa trilha a gente vai ter companhia, né, Zélis? Com certeza. Quem é que vai acompanhar a gente? É o pessoal da escola Clariese Vicente dos Anjos, professor Anderson Cioli. O pessoal já está aqui. Hoje a aula é diferente, né, professor? A aula é diferente. Esse projeto a gente já realiza há algum tempo, já faz uns 11 anos, em parceria com o parque, com os Zélis. E a gente vai procurar mostrar um pouco da história e da matemática aqui dentro do Parque das Sete Passagens. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Essa coloração da água com essa cor avermelhada, mais ou menos a cor de Guaraná, os nativos, antes de ser criado o parque aqui, eles diziam que era rica em ferro. Após a criação do parque, foi feito um estudo pelo INEMA e ela não é uma água rica em ferro, ela tem um teor de ferro muito baixo. Ela, na realidade, ela é original da nascente branca. Ao passar por as folhas, que são avermelhadas, pega essa coloração. Mas é uma água com teor de sal muito baixo. Dá para beber? Dá para beber, excelente, in natura, é excelente para consumo. Já é algum afluente de rio, esse pequeno filete de água que a gente vê aqui? É um dos afluentes do rio Itapicuru Mirim, da bacia do Itapicuru, que aqui o Itapicuru Mirim nasce aqui no Parque Estadual das Sete Passagens. Essa aqui na realidade é uma planta chamada plana, conhecido como nativo como plana. O nome conhecido mesmo é paina, o nome correto. Ela tem uma importância muito grande para os moradores aqui do entorno do parque, quando essa região não era parque. Porque o pessoal antigamente raspava essa parte aqui dela, que fica mais ou menos uma esponja. Eles usavam, na realidade, essa esponja aqui para encher travesseiro e colchão para as pessoas ricas que tinham dinheiro na região. Tinha que ser muita árvore dessa, né? Muita árvore dessa. Isso aqui estava totalmente em extinção nessa região. Assim que nós criamos o parque, nós fechamos, ela começou naturalmente a se recuperar e hoje a área do parque já tem bastante plano. Até agora a gente encontrou um caminho meio pedregoso, né? Isso, mas não é sempre assim. Não, mas 80%, vamos dizer assim, são da classe dos neossolos litóricos. E o que são esses solos? São solos rasos e pouco desenvolvidos, principalmente por conta do material rochoso, que é o quartzito, que é uma rocha muito resistente ao intemperismo. Por isso que os solos são rasos e demoram mais para desenvolver. Além da variedade de solos, nós temos também aqui uma variedade de vegetação, né? Isso, de vegetação. A gente tem aqui vegetação a remanescente de Mata Atlântica, nós temos algumas áreas de cerrado, nós temos campos rupestres.
observado durante o nosso percurso algumas árvores com essa espécie de esponja vermelha aqui. O que é isso, professor? Olha, na verdade, isso é um tipo de fungo. Essa planta é conhecida como cajueiro selvagem. E esse fungo, ele existe em ambientes extremamente puros, onde o ar é bastante puro. É, na verdade, um controle de qualidade do ar. Isso. Camila, aqui a gente encontra uma planta que está ameaçada de extinção, né? Isso, essa daqui é a chamada sempre viva. Ela tem esse nome porque depois de arrancada, ela vive aproximadamente 100 anos ficando desse jeito. Aqui no parque ela está protegida, porque o buquê dessa flor é muito caro e ela é exportada, então foi muito devastada. E agora ela está aqui protegida no parque. Ao longo do percurso a gente encontra várias espécies. Encontra várias espécies dessas. Nós já estamos quase chegando na Cachoeira do Bico do Urubu, né, Zélis? Isso. O percurso é bem puxado, mas a natureza, olha só, compensa muito. Aqui nós estamos diante de mais uma nascente, né, Zélis? É, das inúmeras nascentes que tem aqui no Parque Estadual de Sete Passagens. A gente vê aqui a espuma da água, mas isso não quer dizer que é sujeira não, né? Não, na realidade nós estamos numa região de montanha, mais ou menos a declividade do ponto mais alto, aí uns 300 metros de queda que esse riacho vem fazendo. E essa espuma é nada mais, nada menos do que a oxigenação da água. Ela pega no percurso algumas sujeiras aí e vai fazendo essa rotação de descida na montanha. E a espuma, na realidade, é a oxigenação e a limpeza da água. Então vamos continuar, né? Vamos continuar com certeza. Gente, olha só que beleza. Chegamos aqui na Cachoeira Bico do Urubu. Por que ela leva esse nome, Zélia? Na realidade, quando a gente estava catalogando os atrativos do parque, nós chegamos nesse ponto dessa cachoeira e encontramos essa vegetação aqui lateral, que é a vegetação que os nativos daqui conhecem como bico do urubu. Que ela tem uma flor branca que tem um bico parecendo um bico do urubu rei, e nessa parte de cima aqui tem uma toca do urubu rei que está em extinção. Em homenagem ao urubu e em homenagem a essa planta, a gente batizou de bico do urubu. Talvez você nem imagine, mas esse paraíso natural não serve apenas para ser admirado. Aqui é também um lugar perfeito para se aprender matemática. Quer saber como isso é possível? Então não saia daí que daqui a pouco a gente mostra. Chegou a hora de aprender matemática de um jeito diferente e com certeza bem mais agradável. Mostrar um pouco da matemática que a gente está acostumado a ver dentro das quatro paredes da escola, da sala de aula, e mostrar que a matemática não é feita apenas de teoremas, postulados, formas ou regras. Agora a gente vai calcular a altura daquela cachoeira sem precisar ter esse sacrifício de subir até o topo da cachoeira. No passado, os guardas-parques, para catalogarem essas cachoeiras, precisavam puxar uma corda para depois aferir essa medida, medir e catalogar a altura das cachoeiras. O que a gente vai fazer agora é aplicar um pouco do teorema das relações métricas nos triângulos retângulos com os alunos do Colégio Clariesa Vicente dos Anjos. Então agora, mãos à obra. Vamos lá, vamos começar a fazer isso aí. O que a gente vai fazer é medir a base do triângulo, um triângulo maior, que a ideia é formar dois triângulos retângulos. Em princípio, a gente vai puxar essa fita métrica até um ponto de observação que vai ficar logo ali atrás. E as meninas irão fazer as anotações e os cálculos referentes à altura da cachoeira. (27,60 metros) seria a base do triângulo maior. Então anotem aí, pessoal. Esse ponto de referência terá que estar alinhado entre o ponto de observação e a altura da cachoeira. Essa madeira ao topo da cachoeira. Então, teoricamente, a gente tem dois triângulos aí. Um triângulo formado entre a madeira, o ponto de observação. Temos a altura da cachoeira, que seria um dos catetos do triângulo, e a distância da cachoeira ao ponto de observação, que seria um segundo cateto. O que a gente vai precisar agora é apenas medir a madeira, ver a distância que ela se encontra do ponto de observação. Do ponto de observação para a cachoeira são 27,60 metros. Então, se aqui nós temos 23 metros, significa que daqui para o ponto de observação são 4,60 metros. Então a gente só precisa agora definir o comprimento dessa madeira.
Então, confirmado aqui 3 metros e 8 centímetros. O trabalho agora fica por conta dos alunos. Professor, elas já terminaram aqui o cálculo, tá correto? Deixa eu dar uma olhada aqui. Os cálculos realmente conferem. Então a altura da cachoeira seria mais ou menos em torno de 18 metros e 48 centímetros. Dá para perceber que é algo bem simples, bem prático. O que precisa a gente tirar um pouco esse foco da matemática da sala de aula para uma área mais prática, mostrando aos alunos como funciona realmente a matemática no dia a dia. Professor, qual a importância de um projeto como esse que tira os alunos da sala de aula e traz eles para cá, para dentro da natureza? Olha, na verdade, é feita uma pesquisa que 90 ou 96% das pessoas não gostam de matemática, né? É uma disciplina que a gente sabe que é fundamental para o dia a dia. Já dizia Galileu Galilei que a matemática é um alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E nada melhor para a gente perceber que a matemática está nesse universo bonito que a gente presenciou aqui hoje. No dia a dia, os resultados passam a ser mais positivos depois de uma aula como essa? Bem mais positivos, porque não só a participação é maior, como os resultados nas notas, nas médias, são bem mais significativos. Além da matemática, o que é que vocês aprendem num passeio como esse? A geografia e a hidrografia do clima e do ambiente. Também consciência com preservação ambiental. É bem melhor do que estar em sala de aula, né? Facilita ver as coisas. Muito. Facilita também bastante, porque você praticando, você entende com muito mais facilidade passo a passo. Já na teoria não, é mais complicado. Você está só no caderno anotando, é mais complicado, mas você já fazendo. Além disso, é uma forma descontraída de você aprender. Você fica mais interessado, você se interessa mais pelo assunto. Depois de quase 3 horas de caminhada, estamos entrando em outra trilha agora, né? Que trilha é essa? É a trilha do Vale do Jajai. Por que Jajai? Jajai, ele era um eremita, abandonou, morava em Miguel Calmon e quando já estava na certa idade ele abandonou tudo e veio viver aqui dentro do vale. Aqui no parque a gente tem uma fauna bem variada, né? Mas até agora a gente ainda não viu nenhum animal, por quê? É difícil a gente estar andando em trilha, a gente às vezes conversando e encontrar o animal, porque o animal sentindo a presença da gente, até por a questão da gente estar conversando, ele se afasta. Aqui nós temos uma fauna, como você falou, diversa. E entre essa fauna nós temos alguns animais que estão em extinção. O macaco prego do peito amarelo, que foi feito o levantamento pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente. A única unidade de conservação aqui no semiárido que foi encontrado esse animal foi aqui no Parque Estadual do Sete Passagens. Outro primata, o macaco guigó, que também está na lista vermelha de extinção. Nós temos também aqui, nessa altitude, um periquito que foi descoberto no plano de manejo pela equipe da Avifauna, que é um animal também que é raríssimo e endêmico aqui da região. Qual a importância de se preservar esse espaço, esse lugar? É para a proteção de todo tipo de vida que existe aqui dentro. Tanto a vida da fauna como da flora. A gente só utiliza 25% do parque para as nossas atividades recreativas, como a questão de ecoturismo, como a questão do trabalho de escolas e universidades. O intuito é, nesses 25% já zoneado, a gente trazer escolas, fazer educação não formal com as comunidades no entorno e a educação formal com as escolas, com as universidades e tentar utilizar esse espaço aqui, que é público, zoneado, como espaço público para visitação, para que a gente melhore a educação, para que esses estudantes que estão visitando o parque sejam melhores profissionais e tratem o planeta com mais respeito, com mais qualidade. Pois é, mas a nossa
Quase quanto tempo? 4 horas e meia. 4 horas e meia de caminhada, finalmente chegamos. Foi maravilhoso, cansativo, mas maravilhoso. Quem quiser fazer essa aventura também, precisa fazer o quê? A unidade é aberta de 6 da manhã às 18 horas, para quem quer visitar comum. A área de camping também funciona à noite. Chegando aqui, vai ter sempre um guia e um guarda à disposição para fazer essa trilha que nós fizemos ou qualquer outra dentro da unidade. Muito obrigado por esse passeio, fantástico. Galera, vocês estão de parabéns, viu? Valeu a pena, não valeu? Tchau.